Queridos amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor, possa nos abençoar também na noite de hoje, como tem sido ao longo de nossa vida. Numa das mais intrigantes obras, Leon Denis escreve a introdução de um estudo sobre o que acontece com o homem depois da morte. A obra, intitulada Depois da Morte, tem uma perspectiva muito ampla. E Denis, com o traço literário que lhe é característico, ele abre a obra dizendo: vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade. Cartago, em brancos promontórios, os arrebaldes da Sicília, os arquedutos de Roma, as pirâmides do Egito. Mas o tempo olhou para aquelas multidões que se engalfinhavam pelas estradas destes centros metropolitanos. Os tomou, os engoliu e os esqueceu. Imaginemos o homem diante do fenômeno da morte. A morte estabeleceu para o homem limites, porque para a doutrina que entende o ser humano como um amontoado celular, ele se constitui no estreito limite do nascimento à morte. Um dos grandes literatos brasileiros escrevia quando estava no leito de morte: agora, eu verei se a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula, ou um ponto final. A questão apresentada por Monteiro Lobato, quando pretendia observar a vida sobre essa perspectiva de, primeiro, há alguma coisa depois da morte? Se há, por que os mortos não voltam para nos dar notícias? As questões relacionadas ao morrer e ao depois do morrer afligem de tal maneira o espírito humano que durante a década de 80 surgia na academia a primeira obra de âmbito mundial a respeito da morte e da relação do homem diante dela. O Dr. Robert Casterbaum, um psicólogo norte-americano, pretendia analisar como é que se dava a posição do homem diante da morte. E preocupado, ele escolheu um conjunto de outros estudiosos que pretendiam analisar o impacto da morte sobre a alma humana, sobre a psique, a eminência de que nós podemos a qualquer tempo morrer, porque a morte é estranha. No dizer de Ariano Suassuna, ela não manda aviso, nem manda nota promissória, mas só cobra uma vez. E é estranha porque ela tem escolhas que ele descreve como um doido roçando o mato. Não tem padrão. A morte escolhe jovens e deixa os mais velhos. Leva os que estão em plenitude de saúde e deixa para trás aqueles que estão doentes há anos consecutivos. O Dr. Casterbaum, tentando analisar o impacto
da morte no dia a dia das pessoas, escolheu um poema muito curioso para ilustrar a abertura do seu livro Psicologia da Morte, para descrever adequadamente este sentimento que o homem tem. E ele diz assim: morrerei, mas isso é tudo o que eu farei pela morte. Não lhe darei nomes, não entregarei os meus vizinhos, não lhe oferecerei condições de visitar nem mesmo os meus inimigos. Morrerei, mas é tudo o que farei pela morte. Não adianta que ela me torture, eu não darei nomes. Não importa se ela me maltratar, eu não lhe darei endereços. Morrerei, mas isso é tudo o que eu farei pela morte. Abrindo o primeiro capítulo da obra, ele faz uma análise interessante dizendo: as pessoas têm tamanho medo de tratar da questão da morte, que em geral não consideram sequer pensar no assunto. Refletimos a questão do seguinte ponto de vista: morre-se. Não é eu morro e nem morremos. Morre-se. Como se fosse um fenômeno comum. É tão estranho que nós não podemos chegar na reunião familiar e dizer: e aí, está todo mundo pronto para a morte? Não é conversa que podemos ter no restaurante, na roda de amigos, porque parece sinônimo de mau agouro. Morrer é um fato tão estranho que chega a ser sinistro. Por isso, a temática da morte tem preenchido o imaginário humano há tanto tempo que foi preciso que um historiador francês, o professor Philippe Arrier, se dedicasse para compilar uma história do homem perante a morte. E de maneira muito curiosa, com o olhar percruciente de um estudioso que tenta, nos registros históricos, entender a relação do homem com a morte, ele procurou dividir as diferentes posturas que os registros da história nos oferecem desta relação temerária entre a morte e o morrer. E ele diz: no começo, as pessoas tinham uma relação com a morte imperceptível. Os bandos primitivos saíam em suas andanças e quando alguém morria, era simplesmente deixado para trás porque caracterizava-se como um fenômeno comum. Vemos em algumas tribos primitivas o hábito de quando se alcança uma determinada idade, as pessoas se despedem dos amigos e dos familiares e seguem para o local aonde vão morrer. É comum, nos primeiros momentos do desenvolvimento histórico, preparar-se para a morte. O Dr. Arrier comenta que logo depois do vasto período da Idade Média em que o homem já conseguia fazer registros, as obras contam histórias muito interessantes sobre esta relação do homem com o fenômeno da morte. Todos nos lembramos da famosa história de Branca de Neve e dos 7 anões, que um dia foi visitado por uma bruxa que lhe ofereceu uma maçã. E ela, sem saber que a maçã estava envenenada, comeu-a e morreu ou ganhou aparências de morte. E os anões acharam que ela tivesse morrido. E eles então prepararam o que era o sepultamento dela. Mas de uma maneira muito curiosa, se nos recordamos da história,
ela foi colocada em um caixão de vidro. E eles a estavam observando, quando veio o príncipe encantado, beijou-a e ela voltou à vida. Mas o que nos chama a história, o que nos chama a atenção, é o fato dela ter sido preparada para o enterro num caixão de vidro. Se nós visitamos, por exemplo, as igrejas antigas da Idade Média, vamos identificar que se enterravam os corpos nos subsolos das igrejas, e se enterravam de maneira interessante. Haviam balcões, as pessoas morriam, se pegava o corpo delas e se colocava lá. E de vez em quando se visitava o morto. Com 1, com 2 ou com 10 anos que eles tinham morrido. Estranho que a relação do homem com a morte não era uma relação de temor. Identificamos em muitas igrejas antigas os corpos sepultados e um vidro para que as pessoas continuem tendo acesso visual ao corpo, porque não havia temor a respeito dele. Entretanto, a partir de 1330, quando a Europa foi invadida por uma peste que foi uma grande transmissão de doença por conta da pulga que picava os seres humanos e lhes infectava e lhes deu uma grande morte coletiva. Para que tenhamos ideia, dentro da Itália, uma das cidades, Veneza, que tinha em 1330 cerca de 100 mil habitantes, 50 mil pessoas faleceram por causa da peste negra. E isso fez com que o homem desenvolvesse uma relação com a morte que foi uma relação de temor. E aí, a morte começou a ser um assunto a se temer. Começaram a se distanciar os fenômenos da morte. As pessoas deixaram, como outrora, de morrer em casa e elas iam morrer nos hospitais. Estranhamente, nós paramos de identificar o fato das pessoas saberem o dia que iriam morrer. Esta relação, ela foi se distanciando. E na opinião do antropólogo Dr. Jean Ziegler, ao escrever uma obra chamada O Homem e a Morte, ele estabelece que nós vivemos dias em que a morte é proibida. E na análise dele, por um motivo muito curioso, é proibido falar da morte para que nós não pensemos na vida. É como se a nossa sociedade nos desse o tempo inteiro estímulos para pensarmos a respeito de que viver é um fenômeno que deve ser experimentado continuamente, porque nós não temos limite. E embora nos saibamos filhos da eternidade, é justo refletirmos que a envergadura física de que nos revestimos na atual existência tem prazo definido. E nós seremos convidados a devolvê-la ao patrimônio material. E conquanto a nossa individualidade, o ser espiritual que prossegue para além do fenômeno da morte, seria injusto considerar que o fenômeno da morte é um fato irrelevante na existência de cada um. É por esse motivo que o professor Allan Kardec, ao estabelecer para com os espíritos uma relação de estudo sério, tentando entender qual era o ponto de vista que a espiritualidade tinha do que acontecia na vida de cada um, ele desenvolve uma série de perguntas a constituírem o Livro dos Espíritos, dedicando a primeira parte desta obra à
fundação de um pensamento dos elementos que existem no universo, para na segunda parte, baseando-se no conceito de Deus como inteligência suprema, do Espírito como princípio inteligente do universo e da matéria como elemento do qual o Espírito se serve e sobre o qual ele atua para aprender a incorporar em si próprio as lições da vida, Allan Kardec dedica na segunda parte do Livro dos Espíritos capítulos especiais para entender de que maneira as leis do universo ensinam ao indivíduo. E no primeiro capítulo ele analisa a natureza dos espíritos para identificar que os espíritos são a individualização que acontece em diferentes processos de existência daquele princípio espiritual que ele estabeleceu na primeira parte do Livro dos Espíritos. Chama a atenção a preocupação que o professor Rivaio tem no capítulo 2 desta parte para entender sobre como se dá o impacto do nascimento para o espírito. E ele descobre que, durante o processo do nascimento, existe uma perturbação no nascer, que é o espírito que vive no mundo espiritual e está lúcido, quando volta ao corpo material, durante o fenômeno da encarnação, ele passa por um esquecimento do que havia anterior. Ele passa por uma etapa de infância aonde as aquisições espirituais que ele tinha são temporariamente obscurecidas para que ele tenha a oportunidade de um novo aprendizado. Finda esta análise do processo de nascimento, o professor Rivaio irá, no capítulo 3, analisar como se dá o processo de retorno do espírito ao mundo espiritual. E neste processo de retorno, nós vamos encontrar as questões que servem de estudo na noite de hoje, para tratar sobre 3 aspectos específicos. A primeira pergunta, questionando a respeito da consciência. Se imediatamente após o fenômeno da morte, o espírito recobra a consciência de si mesmo. O segundo ponto, porque os espíritos respondem que essa consciência não é imediata, ele pergunta se a perturbação que acontece, ela varia de acordo com os espíritos. Se ela é a mesma para todos os espíritos. E os espíritos dizem que varia de acordo com a evolução deles. E aí, o professor Rivaio pergunta sobre o impacto que o conhecimento do Espiritismo tem sobre este fenômeno. Analisando o problema, precisamos entender que o Espiritismo, como uma ciência que tem por objeto de estudo o espírito, a sua origem, a sua natureza e as suas relações com o mundo corporal, trata desta matéria como ninguém. Porque não o faz de um ponto de vista teórico. O Espiritismo analisa a perspectiva do fenômeno dando voz aos que morreram. Convidando, através do fenômeno da mediunidade, aqueles que já passaram pela experiência da morte para dizerem como é o seu fenômeno da morte. Numa dessas oportunidades, estávamos numa reunião de atendimento espiritual para o esclarecimento dos espíritos. Porque, às vezes, nós temos a falsa impressão de que morre-se exatamente como se a gente
saísse e voltasse de casa. E morrer é um pouco mais complicado. Imaginemos por alguns instantes que a gente está aqui acostumado a viver em Cabo Frio, que conhecemos as ruas, sabemos onde tem a padaria, sabemos onde tem a farmácia, sabemos onde está a rua, o trânsito, cada local que aqui está. E por alguns instantes a gente fechasse os olhos para piscar. E quando a gente abrisse os olhos, nós estivéssemos numa cidade estranha. Paris. Eu fechei o olho em Cabo Frio, abri o olho e estou em Paris. Não sei falar o idioma. Não conheço a cidade. Não tenho uma noção do que aconteceu com ele. Qual seria o nosso primeiro susto? Eu vou abrir o olho e vou dizer: onde eu estou? Vou demorar para reconhecer, vou perceber que eu não tenho acesso às pessoas, e ficará muito fácil se, por exemplo, eu tiver a sorte de, quando abrir os olhos, eu ver a Torre Eiffel. Daí eu vou dizer: estou em Paris. E se eu conhecer o mapa de Paris, é uma maravilha. Porque eu saberei onde está o Campo de Marte, eu saberei onde estão os Campos Elíseos, eu saberei o trânsito da cidade, porque eu tenho o mapa da cidade na minha cabeça. Conhecer o Espiritismo é ter um mapa. Conhecer o Espiritismo é saber o que pode nos acontecer no mundo espiritual. Mas isso garante o nosso bem-estar no mundo espiritual? Não. E por que não? Porque a relação com a espiritualidade não é simples resultado daquilo que nós conhecemos intelectualmente, mas também da forma como pensamos, agimos e sentimos a relação com as coisas. Nesta oportunidade de atendimento aos espíritos, estávamos conversando com uma jovem através de uma médium que já tinha quase 70 anos de idade. A moça aparentemente tinha 20 anos de idade quando desencarnou. E como se dá no processo de diálogo da mediunidade, para os que não estão habituados a isso, importa dizer: a mediunidade é uma faculdade humana que permite ao homem, através do pensamento, ter contato com o pensamento dos espíritos. E graças a essa faculdade, os espíritos que estão despojados do corpo físico conseguem utilizar temporariamente as faculdades físicas do médium para perceber as coisas como eles percebiam quando estavam do lado de cá. Isso significa ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Então a moça, ela estranhava, porque ela estava num lugar diferente. Ela não conseguia reconhecer o que havia acontecido. E como é de costume, durante o diálogo com os espíritos, nós os ouvimos. Pedimos a eles que narrem um pouco das suas circunstâncias para que possamos entender como auxiliá-los. E ela falava insistentemente que não tinha culpa, o que é um sinal de que havia alguma coisa que a estava perturbando. Mas você não tem culpa de quê? E ela repetia: não fui eu. Eu não tive nada a ver com aquilo. Mas o que aconteceu, minha jovem? Nós estávamos num acampamento com um grupo de amigos. Havíamos passado a noite em festa, bebemos mais do que o de costume. E todos dormimos por ali mesmo, espalhados pela casa de campo. À noite, eu me acordei. Estava um pouco com fome. Fui até a cozinha para ligar o fogão
e esquentar uma comida. Mas ao mesmo tempo eu estava tão cansada que eu acendi o fogo e peguei no sono. E ela interrompia a narrativa e dizia assim: e aí, eu não sei por culpa de quem, a casa pegou fogo. E todos os meus amigos morreram queimados. Todos os seus amigos, todos eles. Mas o pior não foi isso. O que foi pior, minha jovem? O pior é que todo mundo me culpou. Como assim? Por que você está dizendo que todo mundo lhe culpou? E ela começou a narrar um quadro muito doloroso. Eu voltei para minha casa, mas a minha mãe não falava mais comigo. Os meus pais fazem de conta que eu não existo. Os meus irmãos não me dirigem a palavra e quando eu falo com eles, eles pensam que não me ouvem. Ninguém fala mais comigo. Fazem 10 anos que eu estou dentro de casa e ninguém me dirige a palavra. Eu compreendi o que estava acontecendo com ela. Ela não havia percebido que não havia sido só os amigos que tinham morrido queimados. Ela também. Mas não tinha consciência disso. E pedi a ela que observasse as próprias mãos. E o fiz com um intento específico. Queria que ela, sabedora de ter 20 anos de idade, pudesse observar as mãos enrugadas da médium que lhe servia de veículo de comunicação. E como esperado, quando ela olhou para as mãos da médium, ela disse: mas essa não sou eu. Eu digo: e quem é que está falando comigo? Sou eu. Então como não é você? Mas esse não é o meu corpo. Eu digo: aí você tem razão. Este não é o seu corpo, porque você está usando um intermediário para conversar comigo. Ela ficou sem entender. O que aconteceu? Você não percebeu ainda? Observe do seu lado. Quem está ali amparando nesse momento? Ela olhou e disse assim: não é possível. O que não é possível? A minha avó já morreu. Ela não pode estar aqui do meu lado. A menos que, querida, você está querendo dizer que eu morri? Não, minha querida. Porque nós não morremos. Mas o seu corpo morreu. E foi a primeira vez que ela teve consciência de que havia deixado o corpo físico. Mas por quê? O que é que acontece neste fenômeno que faz com que nós tenhamos um período de perturbação, conforme Allan Kardec perguntou aos espíritos? O que acontece no processo da morte, que nos leva espíritos ainda deseducados a entrar e sair do corpo físico em condições de equilíbrio? Nós nos surpreendemos
e um amigo espiritual muito querido usou para nós outros uma imagem muito elucidativa. Ele disse: observe um ímã. Todo mundo já viu um ímã íntegro, inteiro. Aí de repente a gente joga o ímã no chão, ele quebra em dois. Já viram isso? O que acontece quando a gente vai juntar o pedaço dos ímãs que se partiram? Eles se repelem. A gente não consegue mais pegar o ímã, e é curioso porque eles nem se atraem. Eles se repelem. Eles não estão mais em condições de aproximação por conta dos campos magnéticos que estão ali. E o amigo espiritual nos dizia: o fenômeno da encarnação, o fenômeno através do qual o espírito volta ao corpo, é um fenômeno que guarda afinidade. E graças à necessidade do espírito, ele se vincula magneticamente ao corpo e sofre a perturbação desse processo. Então ele vai despindo as memórias que lhe são anteriores, elas vão ficando obscurecidas e ele vai se vinculando ao novo corpo, de maneira que quando ele nasce, uma nova personalidade está pronta para ser trabalhada, de modo a corrigir os erros do espírito imortal e fazê-lo elevar-se na categoria dos seus planos evolutivos. Porém, quando o corpo físico não oferece mais condições de manifestação, este processo de vinculação, ele se esvai. E o espírito não consegue mais manifestar a sua vontade através do corpo que não tem mais vitalidade. E qual é o resultado disso? Perturbação espiritual. Na lei de sintonia e afinidade que regem o fenômeno mediúnico, a esclarecer: sintonia é um processo físico. Por exemplo, quando nós estamos no carro e movimentamos o dial do nosso rádio, a gente vai sintonizando as rádios, não é assim? Esse processo de sintonia significa que o rádio fica em condições de captar a mensagem que está sendo transmitida por uma estação. Isto é um fenômeno de sintonia, o que não significa que nós necessariamente iremos gostar do que está sendo transmitido pela estação. Porque gostar do conteúdo da estação não é uma questão de sintonia, é uma questão de afinidade, e a afinidade tem outros elementos. Todo o processo mediúnico, ele é regido pelos quadros de sintonia. Não é possível qualquer espírito manifestar-se por qualquer médium. É necessário que entre eles exista uma chamada combinação fluídica que permita ao espírito sintonizar com o médium e ao médium sintonizar com o espírito. Esta é a condição de sintonia. Mas também existe o fenômeno da afinidade. E quando não há afinidade entre médium e espírito, o espírito pensa uma coisa, o médium capta, porque há entre eles sintonia, mas não consegue reproduzir com a mesma dimensão, porque não está afim daquele tema. No fenômeno da morte, a realidade é a mesma. Durante o fato da morte, o espírito perde sintonia com o próprio corpo. Ele não tem mais como ter acesso àquele veículo da sua manifestação. Pisquei o olho,
e estou em Paris. Não sei onde eu estou. Aí é preciso um certo tempo para a gente entender o que está acontecendo. Vamos figurar aquele sono de manhã cedo, que a gente está com o olho fechado, dormindo tranquilo, de repente alguém entra no ambiente e acende uma luz muito forte. O que acontece? Nós acordamos de sobressalto, aquela luminosidade intensa nos perturba por alguns instantes, até a gente reconhecer, primeiro, que acordou, segundo, onde nós estamos, e percebermos que o ambiente está iluminado. Aí a gente fica tranquilo. Este é o fenômeno de perturbação espiritual para aquelas almas que se afinizaram com as questões espirituais. Passam a reconhecer o ambiente, passam a sentir a leveza, a clareza da manifestação, porque a matéria não lhes embota mais o sentimento. O pensamento fica claro e eles se sentem livres. O mesmo não se dá com aqueles que não desenvolveram afinidade com os temas espirituais. Vamos de novo utilizar uma comparação. O que acontece com uma pessoa que passasse 40 dias sem comer e sem beber nada? O corpo começa a enfraquecer, não é isso? O corpo passa a não ter energia. É simples de nós ver. Quando a gente vê aqueles quadros de seres humanos subnutridos, a subnutrição ela chega a um extremo em que o organismo passa a consumir o próprio organismo para gerar energia. Isso chega no limite que a pessoa não tem mais força de levantar um braço, de levantar uma perna, porque ela não tem energia para gerar um movimento. Então o corpo apresenta uma dificuldade de movimentação, correto? Pensemos que o espírito que morre e não aprendeu a nutrir-se dos padrões espirituais, ele chegará no mundo espiritual desnutrido. Ele sentirá o fenômeno da morte. E ao acordar no mundo espiritual, ele não consegue reconhecer os elementos que lhe dão condições de manifestação. Por quê? Porque ele estava acostumado, sintonizado e afim com o corpo físico que ele acabou de deixar. Olhemos o exemplo do espírito André Luiz no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele diz assim: reconhecia-me não mais fazendo parte do número dos vivos. Ou seja, sei que eu morri. Entretanto, continuava respirando a largos alços. Sentia sede. Sentia fome. As funções fisiológicas continuavam funcionando do mesmo jeito. Não é estranho? Se a gente perdeu o contato com o corpo físico, como é que no outro lado da vida nós estamos com as mesmas impressões do corpo físico? Condicionamento da mente. Ele nos diz em um dos capítulos de Nosso Lar que durante muito tempo se acreditou no mundo espiritual quanto à necessidade da alimentação todos os dias. E que o governador espiritual de Nosso Lar, Alma Nobre, levou anos para convencer os espíritos de que a alimentação não era mais necessária. Por quê?
por causa do nosso costume de sintonia. Há uma obra extraordinária do espírito Humberto de Campos, que por ter ocupado a cadeira de número 10 na Academia Brasileira das Letras, depois da ação movida por sua família contra o médium Francisco Cândido Xavier, dignamente abriu mão do nome Humberto de Campos e inteligentemente começou a assinar como o irmão X, aquele que ocupava a cadeira número 10 na Academia Brasileira de Letras. Ele apresenta uma mensagem muito ilustrativa chamada Treino para a Morte. Ele diz assim: meu amigo, minha amiga, para que você não tenha surpresas quando vier para o lado de cá, reserve alguns tempos da sua vida para exercitar-se para a morte. Tire um dia e faça jejum. Porque do lado de cá, você não vai ter acesso às feijoadas, aos churrascos, às pizzas que estão estabelecidas por aí. Se você está acostumado a beber os alcoólicos, busque algumas vezes por semana evitá-lo, para que o seu condicionamento mental não se transforme do lado de cá em clima obsessivo. Porque a vida é regida por este processo de sintonia e de afinidade. Quando Allan Kardec pergunta então aos espíritos, o conhecimento da doutrina espírita diminuirá a nossa perturbação? Ele diz assim: sem dúvida, porque nos fará conscientes de onde nós estamos. Então é assim, se por algum acaso vocês piscarem o olho e virem a avó de vocês que já desencarnou, saibam o que aconteceu. Mas esta não é uma condição suficiente para nos dar fortaleza no mundo espiritual. É preciso aprender a alimentar-se do amor. É preciso aprender a estender o sentimento para ter compaixão. É preciso ser capaz de exercitar a misericórdia e colocar-se no lugar do outro. É preciso saber silenciar a própria mente para ouvir o que o outro diz, porque a dinâmica da espiritualidade é uma dinâmica das energias com as quais nós nos sintonizamos. É preciso aprender a viver para morrermos em paz. Quando o maestro da bandinha da cidade de Pedro Leopoldo encontrou-se com as portas da morte, Francisco Cândido Xavier era ainda um menino, e acompanhando o enterro do seu amigo querido, estava de coração muito dolorido. O enterro aconteceu normalmente, o padre da cidade fez uma fala muito bonita a respeito do assunto. Mas Chico, ainda muito saudoso do companheiro querido, dedicou-se mais algum tempo para orar pelo companheiro que havia partido. As pessoas foram saindo do cemitério e num determinado instante estavam apenas Chico Xavier e o pároco da cidade. Chico estava orando quando o padre tocou-lhe os ombros e disse assim: é você? O menino que anda escrevendo pelos espíritos? É você o Chico Xavier? Ele riu, como se o padre não o conhecesse. Ele havia sido coroinha da cidade. Sim, padre, sou eu. O padre pegou um caderno
um lápis e disse a ele: escreva. Ele disse: mas não é da minha vontade. Quem escreve são os espíritos. Não sou eu. Não é quando eu quero. É quando eles querem. O padre riu e disse assim: vai fugir do desafio, não é? Nessa hora, apareceu a Chico uma poetisa norte-riograndense de nome Alta de Souza. Uma mulher pequenininha, de tez escura, que fez da sensibilidade um modo de vida e disse a Chico: escreva, meu filho. E ditou para ele um dos mais belos poemas a respeito desta partida para a realidade espiritual. Chico aconchegou-se numa pedra de túmulo, pôs o caderno sob a lápide e escreveu: o sino plange em terna suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves no altar, em tudo adeja os perfumes dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta o azul do céu singrando. Adeus, choram as vozes desoladas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Meus irmãos, minhas irmãs, morrer é voltar para a pátria espiritual. Nós estamos temporariamente envergando o corpo da carne que a vida nos ofereceu como instrumento de melhoria das nossas potencialidades. Mas chegado o tempo certo, a hora certa, seremos convidados a devolvê-lo à terra e seguir para o infinito e além. Que Deus nos abençoe. Agradecemos então ao nosso querido companheiro, as reflexões que vamos levando, conosco, para que possamos pensar nesse tema e não deixá-lo para trás, ignorá-lo, já que ele é certo em nossas vidas, porque a vida continua. Que Jesus possa te abençoar, André, que você possa retornar, levando o nosso carinho lá para a sua cidade. Muito grata pelas reflexões, que Jesus possa te abençoar. E que nós possamos, então, nesse momento, passar a segunda parte da nossa reunião de hoje, que compreende o estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O item hoje é o 10, que é uma instrução dos Espíritos, intitulada Fora da Caridade não há salvação. E nós teremos durante os passos o comentário da nossa querida Ana Larsen. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque abre na nossa mente para ouvir a palavra amiga da espiritualidade.
Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja a todos os estudos, nos trabalhos espirituais da noite de hoje. Encontrar a segurança de vida de espírito liberto do corpo, as propostas do estudo de hoje é encontrarmos, caros irmãos, a vida de espírito encerrados no corpo físico, na encarnação, para que aprendamos com o exercício do amor, da renúncia, da disciplina, do pensamento, do direcionamento em obrigação à reforma de cada um em busca da paz interior. Ah, caros irmãos, quanto cada um vem vivenciando suas lutas, suas necessidades para terem a paz de espírito. Sendo assim, vemos a doutrina espírita com o objetivo de clarear os nossos caminhos na certeza das palavras de Jesus a nos mostrar o reino dos céus. A caridade como proposta de aperfeiçoamento, de levar o amor ao próximo, nada mais é, caros irmãos, de encontrarmos a nós mesmos em cada um daqueles que vivenciamos na estrada da vida. Os desencarnados que convivem com todos são espíritos também, da mesma maneira necessitados de amor, de esperança, de caridade. A doutrina espírita nos habilita a vivermos todos nós a liberdade de espírito na consciência dessa realidade dos dois planos da vida, interagindo a todo tempo para o amadurecimento, para o reequilíbrio, para a segurança de convivência espiritual, ao retorno na pátria dos espíritos. Cada trabalho, cada renovação íntima, cada palavra amiga, cada momento em que direcionarmos para aqueles que estão no corpo, como os que estão fora do corpo, a certeza deste amor nos trará a paz necessária que tanto queremos. O retorno à pátria espiritual nada mais é do que a continuidade do que todos já estão fazendo. Mas claro que no coração do homem tem que haver a sinceridade. Quantas vezes desencarnam espíritos laboriosos na tarefa física, excepcionalmente bons, trabalhadores, mas nos seus corações não sentem efetivamente o que fazem. Quantos médiuns estão desenvolvendo tarefas de amparo e de sustentação até aos desencarnados, mas em seus corações não conseguem sentir as necessidades íntimas da vida de espírito. E aí então encontram-se desdobrados na realidade da vida espiritual, no aprendizado das várias regiões que vão visitar. Ao retornarem para o corpo em cada noite, todos os médiuns estarão percebendo
de passo a passo, onde tem vivido, onde tem estado na liberdade do sono. Caros irmãos, aprendamos a vivenciar a vida de espírito sem desencarnarem. Aprendamos a vivenciar o retorno à pátria espiritual a cada dia, a cada momento, renovando a alegria de servir, hoje e sempre. O abraço do vosso irmão altivo aos vossos corações com votos de muito trabalho, de muita dedicação e de serenidade na paz interior. Muita paz, meus irmãos.